Aos que encontrarem, eu estarei lendo e os irmãos, então, atentamente ouçam o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Estarei orando então para Deus falar aos nossos corações. Senhor Pai, nós pedimos nesse instante, Pai, chegamos a Ti como povo, Pai, com o coração rendido. Nesse instante nós pedimos o agir do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos, Senhor, entender mais a Tua palavra, aprender mais a Tua vontade para as nossas vidas e os maravilhosos tesouros deixados nas Santas Escrituras. Nos faça aprender, toque o nosso coração, que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Vamos começar então, abrindo novamente a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Que diz da seguinte maneira: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Perceba como Paulo escreve esse texto para nós. Ele diz então que o Espírito Santo nos foi dado, para quê? Para que possamos conhecer a Deus e o que Ele nos deu gratuitamente por intermédio de seu Filho. Então isso aqui é uma ordem de Paulo para nós. Nós devemos aprender de Deus e o que Ele nos deu gratuitamente através do seu Filho. E esse texto que nós lemos agora de Romanos 5, ele tem algo que o Filho nos deu mediante a sua obra, que é importantíssimo nós aprendermos. Tem um tesouro aqui muito grande que Paulo deixou para nós sobre a justificação, e é a ordem de Paulo aqui em 1 Coríntios 2, versículo 12, que nós aprendamos o que é. E é um tesouro que muitas vezes a gente esquece, um tesouro que a gente muitas vezes não dá importância. Vamos saber nesse instante, então, que tesouro é esse que está contido, então, no nosso texto de Romanos 5. Voltando para a carta aos Romanos, Paulo então começa procurando se apresentar logo no capítulo 1. Quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então o intuito dele é apresentar, e ele já fala logo de cara, então, quais são as intenções dele para a igreja de Roma. No versículo 17, então, ele apresenta o assunto a ser tratado na epístola, que é justificação pela fé. Mas para ele falar por que o povo de Roma precisava ser justificado pela fé, eles precisavam realmente explicar por que eles precisavam ser justificados. E ele toma então o capítulo 1, o capítulo 2 e o começo do capítulo 3 para apontar para seus leitores por que eles precisavam de justificação. Então ele vai abordar que tanto os gentios como os judeus estão debaixo da ira de Deus. Enfim, toda a humanidade não escapa do castigo de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É onde ele conclui esse argumento em Romanos 3, 23. E depois que ele explica por que eles precisam da justificação, ele toma então o capítulo 3, versículo 24 em diante, até o final do capítulo 4, para explicar o que é justificação pela fé. E o que nós podemos tirar desses versos, resumidamente, é que a justificação pela fé é o ato de Deus
de imputar a justiça do Filho dele em nós. Ou seja, a santidade, a perfeição de Cristo é imputada em nossa conta e colocada como se fosse nossa. Nós somos considerados perfeitos, santos e puros, assim como Cristo foi perfeito, santo e puro, cumprindo toda a lei. Então, quando Cristo nos justifica, Ele passa para nós toda a sua perfeição, e assim nós somos habilitados a entrar na presença de Deus. Mas a justificação não vem sozinha. Se assim fosse, Paulo teria pulado do capítulo 4 para o versículo 12 de Romanos 5, quando ele começa a explanar sobre a doutrina do velho e do novo Adão. Mas ele reserva aqui parte da sua argumentação para explicar que a justificação traz muitos benefícios para os crentes. Ela não só traz a justificação em si, mas ela traz muitos benefícios para nós, e é esse tesouro que nós iremos aprender nesta manhã. É por isso que nós iremos meditar todos juntos, aprendendo hoje os benefícios da justificação pela fé. Temos então como os benefícios da justificação pela fé: primeiro, paz com Deus. Olhem todos atentos ao versículo 1 do capítulo 5, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso aqui é muito simples. Então agora, justificados, temos a paz com Deus. E quando ele diz justificados, pois, mediante a fé, ele dá a entender que antes nós não éramos. Aliás, é isso que ele estava explicando até agora. Nós não éramos justificados. E antes de termos essa paz com Deus, antes de possuirmos então plena habitação em sua graça, o nosso estado era esse, de pecaminosidade, de ira, de castigo eterno, porque o nosso estado era de pecaminosidade, como apontado. Como apontado também no versículo 9 ao 17 do capítulo 3, quando ele diz: não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus. E toda essa culpa e condenação trouxe para nós o que? Separação de Deus. E onde havia separação, hoje, pela justificação, a paz. Por isso que ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus. Pois antes estávamos em um estado de separação, em um estado de condenação, mas agora temos a paz. E agora veremos algumas implicações desta paz. Primeiro, esta paz vem por meio da fé. É quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz e a reconciliação com Deus só vem por meio da fé no Filho, não por obras, não por merecimento, não por cumprimento da lei. Qualquer outro meio de tentar acesso a Deus, se não pela fé, é inútil e ineficaz. Perceba como ele faz um contraste, perceba como faz uma ênfase, Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus. Então Paulo está interessado em mostrar para os seus ouvintes que essa justificação, ela vem através da fé em Cristo Jesus. É uma ênfase muito forte que nós temos que prestar atenção nisso no texto. Nós conseguimos também passar então um paralelo aqui, olhando do outro lado da sua Bíblia, o capítulo 3, versículo número 19. Olha o texto junto comigo. Versículo 19 do capítulo 3. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Perceba isso aqui, ele está dizendo que os que vivem na lei, os que tentam então se salvar por seus próprios méritos, ele será culpável perante Deus. Entretanto, o versículo 1, capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus. Perceba esse contraste que ele faz. Então no 19 ele diz: se você tenta viver pela lei, se você tenta viver pelas obras, você será culpável perante Deus. Mas se você tiver fé, você terá paz. É isso que Paulo está falando. A segunda implicação dessa paz, que essa paz era o resultado do cumprimento das profecias. Vamos abrir lá em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 25. Ezequiel 34, 25. Que diz assim: farei com elas aliança de paz,
e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Vire 2 páginas, leremos agora o capítulo 37, versículos 26 e 27. 37 e 26, que diz assim: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e o porei no meu santuário, no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Os 2 versículos aqui estão prometendo para nós uma aliança que será feita, e essa aliança será de paz. Exatamente. Uma aliança de paz. Exatamente como nós vemos lá no versículo 1. E lá no capítulo 34, no versículo 25, se você ler o subtítulo em cima do capítulo 11, vai estar o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Aqui nesse capítulo está se estabelecendo, o Ezequiel está estabelecendo uma figura de um grande pastor, de um grande rei que haveria de vir para cuidar das suas ovelhas, para cuidar do seu rebanho. E essa grande figura aqui, que irá apacentar suas ovelhas, que irá cuidar das suas ovelhas, essa figura aqui é o Messias, é Jesus Cristo, prometido lá no Antigo Testamento. Esse Messias irá vir para quê? Fazer com o seu povo uma aliança de paz. Exatamente como nós vimos. Então, para nós vermos que essa aliança de paz, essa paz com Deus, essa segura habitação no seu tabernáculo, ela estava prometida desde o Antigo Testamento. Ela não é uma coisa nova. E por isso nos leva então para a nossa terceira implicação dessa paz, que esta paz vem por intermédio de Jesus Cristo. Então, voltando lá no capítulo 3, no capítulo 5 de Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente como nós vimos até agora. O texto de Ezequiel disse exatamente isso, que a paz, ela vem por intermédio de Jesus Cristo. A justificação vem por intermédio de Jesus Cristo. É Ele que nos concedeu essa paz. É Ele que nos concedeu. Agora, então, vamos para o segundo ponto, para o segundo benefício, então, da justificação pela fé, que é acesso à graça. O versículo 2 irá dizer isso, então, para nós. Ele diz da seguinte forma: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, novamente pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Mas, então, o que é essa graça? O que é esse acesso à graça de Deus que agora nós estamos firmes? Ele diz que temos então, pela justificação, acesso ao trono de Deus e à sua graça, presença constante com Ele e tudo que Ele pode oferecer-nos por meio de sua graça. Abra lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Esse texto vai elucidar muito bem o que significa acesso à graça. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, acesso à graça significa isso. A intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na habitação de Deus, no tabernáculo divino. É isso que o texto diz para nós em Romanos 5. Temos agora, então, acesso à graça de Deus. E aqui, Paulo vai trazer uma das qualidades desse acesso. Perceba junto no texto comigo que ele diz que este acesso é firme. O texto de Ezequiel 37 que nós lemos também fala isso. Ele diz que Cristo, o Messias que haveria de vir faria com nós uma aliança perpétua. E diz lá também que Ele estabelecerá o seu tabernáculo no meio do seu povo para todo sempre. O texto de Ezequiel aponta isso, e essa aqui é uma das qualidades desse acesso. Este acesso é firme. Perceba que o verbo usado para falar que nós obtivemos a graça, aí no versículo 2, é da seguinte forma: por intermédio de quem obtivemos o acesso à graça na qual estamos firmes. Este verbo, obtivemos, que é a palavra grega eco, ela está no pretérito perfeito. O pretérito perfeito no grego corresponde ao pretérito perfeito no português também.
que quer dizer a seguinte coisa: uma ação realizada no passado, não tendo necessidade de ser feita novamente. Então, quando Paulo diz que obtivemos a graça, ele diz que uma vez nós ganhamos acesso à graça pelo sacrifício de Cristo, e nós não precisamos que Ele morra novamente para termos. Ou seja, esta graça, este acesso, ele está firme conosco. Um grande exemplo de pretérito perfeito na Bíblia é quando Cristo deu seu último clamor na cruz. Ele gritou, tetelestai, ou seja, está consumado. Aquela palavra ali é um pretérito perfeito. Quando ele diz, está feito, está acabado. Uma ação realizada no passado que não precisa ser feita novamente. Ou seja, que a expiação, o perdão de pecados, a graça concedida a nós foi uma vez por todas dadas por intermédio de Cristo. Não precisamos ser repetido. Isso nos leva também então para o terceiro benefício da justificação pela fé, que está presente ainda no versículo 2, que diz: obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça nas quais estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas o que será que significa isso? Gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo quer nos dizer que nós podemos nos gloriar por esperar a glória de Deus. Esse é o sentido de esperança aqui, que a glória de Deus é algo que o crente deve se regozijar. É isso que a justificação traz para nós. Nos traz esperança de que Jesus voltará em glória e que habitaremos para sempre com Ele. Quando ele fala que gloriamos na esperança da glória de Deus, é que agora justificados nós aguardamos com ansiedade a volta de Cristo. Aguardamos com ansiedade a manifestação da glória de Deus. E antes, esse privilégio a gente não tinha. Se você olhar para Romanos 3, 23, de novo do outro lado da sua Bíblia, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De novo um contraste aí. Então ele volta para o capítulo 5 e diz que agora justificados nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ou seja, antes na vida de pecado, antes na vida de condenação, antes na vida de castigo, nós carecíamos da glória de Deus. A glória de Deus era sinônimo de castigo e punição para nós. Entretanto, hoje, a manifestação da glória de Deus para nós que somos justificados, ela é sinônimo de alegria, ela é sinônimo de exultação. Ou seja, nós não precisamos mais temer a manifestação da glória de Deus, porque nós não seremos punidos mais pelos nossos pecados. Nós só podemos agora nos alegrar por Cristo ter que voltar. E é isso que o texto diz. Nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós não temos medo. Nós não precisamos tremer mais, porque Cristo vai voltar. Agora nós podemos nos alegrar e nos regozijar. Antes de Cristo, havia carência de sua glória. Estávamos longe e separados por causa do pecado. Entretanto, Cristo se fez pecado por nós e hoje podemos nos gloriar na glória de Deus. O que nos aguarda mais não é juízo e castigo eterno, mas sim uma eternidade de gozo na habitação celeste. Então, Paulo aqui vai trazer mais um benefício da justificação pela fé para nós. Como nós vimos gloriar-se na esperança de Deus, ele continua, ele não para não. Ele continua lá no versículo 3, que diz da seguinte maneira, ele traz mais um benefício, que é gloriar-se nas tribulações. Perceba comigo no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo podia ter parado por aqui. Afinal, o que mais a gente pode pedir para Deus? Fomos livrados do castigo eterno, fomos livrados da condenação, obtivemos a paz com Deus, obtivemos o acesso à graça. Podemos nos gloriar na volta de Cristo. O que mais a gente pode pedir para Deus? Mas não para por aqui. É por isso que ele fala, e não somente isto. Não acabou. Ou seja, ele continua, nós podemos gloriar nas próprias tribulações. O que ele quer dizer? Paulo nos diz que justificados por meio da fé, podemos nos gloriar nas tribulações, ou seja, há uma certa medida em que as dificuldades da vida, as tribulações, as perseguições, podem nos trazer alegria.
Paulo e os apóstolos entendiam bem sobre isso, pois sofreram perseguição por causa do Evangelho. Isso está presente lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, quando ele descreve todas as coisas que ele e os apóstolos passaram. Mas na mesma carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Assim como foi o versículo que nós lemos ontem. Ele diz que a tribulação que nós passamos aqui, ela tem um fim. A tribulação que nós passamos aqui, ela tem um único objetivo, que é criar para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que ele quer dizer? Que as tribulações desta vida nos preparam para a vida vindoura. Exatamente isso que ele quer dizer. Eu escrevi uma frase aqui bem interessante, estarei lendo para vocês, que diz da seguinte forma: nós podemos nos gloriar nas tribulações porque entendemos que há uma vida além desta. Se essa vida fosse tudo que existisse, não haveria motivo de se alegrar pelas dificuldades, mas porque somos justificados e aguardamos a vinda de Cristo, as tribulações para nós ganham outro sentido. Elas nos preparam para a volta de Jesus. Exatamente essa frase significa que se essa vida fosse tudo que existisse, se nós morrêssemos e não tivesse então mais nada, as tribulações iam ser para nós o quê? Motivo de desespero, motivo de ânsia. A gente ficaria desesperado porque não teria esperança. Mas porque nós temos uma vida futura, lá no céu com Cristo, nós podemos o quê? Nós podemos entender que isso tudo é passageiro. Podemos entender que essas tribulações, elas servem de uma coisa para nós, que é preparar-nos para a habitação celeste que há de vir. Elas nos fazem mais parecidos com Cristo. Elas nos fazem crescer em santidade, preparando-nos então para a volta dele. E perceba, de acordo com Romanos agora, versículo 5 do nosso mesmo texto, ele dá também uma qualidade dessa glorificação nas tribulações. Que qualidade é essa? É que essa esperança não falha. Olha o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Que esperança que é essa que não confunde? A esperança que vem da glorificação das tribulações. Olha o versículo 4 que diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Então a tribulação está dizendo para nós que ela produz esperança. Mas esperança de quê? A esperança lá do segundo versículo, que é: gloriamos na esperança da glória de Deus. Então as tribulações elas servem para isso, para nos criar em nós a esperança da volta de Cristo. E quando ele diz que essa esperança de Cristo voltar e de gloriar nas tribulações, ele diz que não confunde. O que quer dizer que essa esperança não confunde? Essa esperança ela não erra, essa esperança ela não falha. O que isso quer dizer? Que agora, justificados mediante a fé, nós podemos ter a certeza absoluta que as tribulações vão nos preparar para a volta de Cristo, e que nós estaremos para sempre com Cristo na habitação celeste. Essa esperança que Cristo irá voltar, ela não vai falhar. É isso que significa este verso. Exatamente isso que eu quero passar para vocês, meus amados. Não vamos então nos desesperar por causa das tribulações. Não vamos ficar ansiosos, porque nós temos uma vida futura. Nós temos a esperança que Cristo voltará e nós habitaremos em glória com Ele. E então o último benefício que Paulo traz aqui da justificação pela fé está presente no versículo 11, que diz da seguinte forma: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. De novo, e não apenas isto. Então, ele deu três benefícios para nós. Aí quando ele foi dar o quarto, ele disse: vamos lá, mais um. E quando ele vai dar o quinto, ele fala: vamos lá, tem mais um ainda. Dizendo para nós que os benefícios não param. E agora esse último é um dos maiores que tem. É um dos melhores. Perceba o que ele fala: também nos gloriamos em Deus. Em Deus. Nos gloriamos em Deus.
E esse aqui é o supremo e último benefício da justificação pela fé, que não podemos gloriar em Deus. John Gill, no seu comentário, lá em 1763, escreveu a seguinte frase, que é extremamente interessante, vou lê-la para vocês. Não somente somos salvos por sua vida e da ira vindoura, não somente somos reconciliados com Deus por seu Filho e Espírito, não somente Cristo morreu por nós enquanto pecadores injustos, não somente nos gloriamos nas tribulações e na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos no próprio Deus. O que isso quer dizer? Que agora nós podemos bater no nosso peito e afirmar que Deus é a nossa bandeira, que Deus é o nosso guardião, que todos os nossos anseios, toda a nossa felicidade que tanto buscamos, ela é encontrada no próprio Deus. Essa glória não está em coisas, essa glória não está em homens, essa glorificação ela está em Deus, no próprio Deus. Perceba o quanto isso é impactante, meus amados. Nós podemos gloriar não é no nosso amigo, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso namorado, mas é no próprio Deus, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, Deus forte e o príncipe da paz. É nele que nós podemos nos gloriar. E se você ler Romanos 3,27, está do outro lado da sua Bíblia também, ele diz: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Onde, pois, a vanglória? Onde, pois, a autoconfiança? Onde, pois, a confiança em nós mesmos? Ela não existe mais. Versículo 27 diz que ela foi de toda excluída. Então, no versículo 11 aqui do nosso texto, ele diz que agora nós gloriamos em Deus. Nós confiamos em Deus para a nossa salvação. Então, a nossa vanglória, a nossa confiança nos nossos próprios méritos para a nossa salvação, a nossa tentativa de obter a salvação por nossas próprias mãos, ela foi de toda excluída. Porque onde está a nossa glória agora? Ela está em Deus. Ela está no próprio Deus. E dessa forma ele conclui que temos todos esses benefícios porque Cristo nos amou e nos deu a reconciliação com o Pai. Vamos ler todos juntos o versículo 6 ao versículo 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui está em foco o amor de Cristo, que quando nós éramos fracos, Jesus Cristo morreu por nós. E ele diz aqui no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estamos salvos pela sua vida. O que isso quer dizer? Que o mais difícil Cristo já fez por nós, que foi pagar pelos nossos pecados, sendo que nós não pedimos, sendo que nós não merecíamos. O mais difícil Cristo já fez. Agora que já somos considerados filhos de Deus, quanto mais dá todos esses benefícios para nós. É muito fácil para Ele. O mais difícil já foi feito. Esse benefício aqui vem de graça. E todos esses benefícios, como nós vimos, esses textos apontam, eles vêm por intermédio de Jesus Cristo. É isso que eu quero focalizar para vocês. Eles vêm por intermédio de Cristo. E ele conclui esse mesmo pensamento no final do versículo 11, quando ele diz: gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então ele começa e termina o texto falando que é por causa dele, que é por intermédio dele, é pela obra dele, não por nós, não pelos nossos merecimentos, não pelo que fazemos a Deus, por intermédio de Cristo. Ele que nos trouxe a reconciliação. Então, concluindo, devemos nos atentar a essas preciosas dádivas
que decorrem da justificação. Muitas vezes nós esquecemos que agora podemos viver tranquilos, porque temos a paz com Deus e acesso e comunhão com Ele. E também podemos nos regozijar, porque temos a certeza que Cristo irá voltar e não tememos a sua volta. Muitas vezes a gente esquece disso, que agora a gente está em paz, a gente está tranquilo com Deus. Nossa dívida foi paga, a gente não deve mais nada para Ele. Nossa dívida foi quitada e temos paz. E quando Ele irá voltar, a gente tem a certeza que nós estaremos com Ele. Também lembrarmos que podemos nos alegrar, apesar de tantas tribulações, sabendo que o nosso verdadeiro gozo, sabendo que a nossa verdadeira felicidade está nos céus. Vamos lembrar disso. Que as tribulações nessa vida não são nada. Não são nada. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Elas só servem para uma coisa: produzir eterno peso de glória para Deus, acima de toda comparação. E por fim, vamos lembrar, vamos entender que nós podemos nos jactar no próprio Deus, pois o temos como nossa defesa e nosso guardião, e nele estará guardado a nossa vida para sempre. Nós podemos nos gloriar em Deus, meus amados. Vamos lembrar disso. Todo ser humano nasce em busca da felicidade. Essa é a verdade. Quem não quer ser feliz? A nossa alegria, a nossa satisfação plena, a bem-aventurança, ela é encontrada somente em Deus. Glorie-se em Deus. Bata no seu peito, exulte a Ele e fale: eu pertenço a Ti, Pai. Eu sou filho Teu agora. Não preciso mais temer. Eu achei minha vida em Ti. Exatamente isso que esse texto significa. Queria que vocês ficassem então com essa mensagem nesta manhã. Preciosa mensagem vindo da parte de Deus. Então aqui nesse capítulo 5.